Amém? Só os irmãos com a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui nessa noite, com essa oportunidade de estar adorando ao Senhor e falando do nome dele nessa noite. Amém? Irmãos, sem perca de tempo, abra a sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 28, versículo 1 a seguir. Mateus, capítulo 28, versículo 1. Desde já quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui nessa oportunidade. Segundo ao pastor Caio, qual foi falado aqui nessa noite, que é a primeira vez que ele coloca uma pessoa, um membro da igreja, e creio e acredito que Deus também pode usar vasos de dentro de casa. Se você observar, a Bíblia nos diz que o profeta Eliseu, quando foi multiplicar o azeite da viúva, ele usou aquilo que estava dentro de casa. Depois que se multiplicou, foi pegar vasos emprestados para multiplicar o azeite. Então, sou muito grato nessa noite por essa oportunidade e pela vida do pastor Caio, a pastora Edith, a qual tenho um carinho muito enorme, a qual eu amo muito na fé, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar a senhora cada vez mais, pastor Adriano, a todos os obreiros que estão aqui nessa noite, e principalmente a minha mãe que está ali no canto. Não poderia deixar de honrar ela em público, porque foi aquela que esteve no pior momento e também vai estar no bom. Foi fiel no pouco e será fiel no muito, e Deus honrará também nessa noite. Então, ela está ali nessa noite, minha mãe, nem parece, né, que irmãos, que está quase nos 50 anos, está tão nova, que Deus possa abençoar a vida dela, da minha família nessa noite, e sou muito grato pela vida dela nessa noite, que Deus possa honrar de uma forma tão imensa e tão grande nessa noite, amém? Capítulo 28, versículo de número 1, diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrosos, como mortos. Versículo de número 5. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, porque eu sei que busca a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Amém e amém. Pode se sentar, glorificando ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite, através dessa palavra, através do Espírito Santo de hoje. Eu tenho o costume de dizer que a minha voz alcança os seus ouvidos, mas o Espírito Santo ele tem poder de penetrar o teu coração e tocar onde eu não posso nessa noite. Desde já quero dar bem-vinda ao Espírito Santo que se faz presente aqui nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, uma palavra bem simples, uma temática simples a estar pregando nessa noite. E se eu conseguir trazer da mesma maneira que o Senhor revelou ao meu coração, você vai sair daqui flutuando de tanta unção que virá da parte do Senhor nessa noite. Nós não poderíamos de estar aqui pregando e sem falar a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós observarmos bem nessa noite a palavra onde nós lemos, para dar início nela, nós vemos que Jesus ele se torna a promessa cumprida no Novo Testamento e em toda a Bíblia Sagrada. Nós podemos ver que Jesus ele se torna milagre, um milagre a qual aconteceu na vida de Maria. Nós podemos ver que Jesus, quando ele aparece no ventre de Maria, ele aparece como um milagre inexplicável.
nós podemos ver que Jesus, em toda a sua trajetória, ele é promessa e milagre e promessa. Então nós vamos ver que Jesus, ele se torna alguém que é conhecido por nós como um Deus em formato de homem. Jesus, ele se dedicando toda a sua glória, deixando toda a sua glória para cumprir a missão que o Pai tinha determinado na sua vida. Jesus, ele então sai da sua forma de Deus. Mesmo nessa situação, nós podemos ver que Jesus, quando sai da sua glória, se torna humano para estar no meio de nós, para cumprir aquilo que o Pai determinou na sua vida. Ele deixa toda a sua glória, ele deixa toda a sua majestade, ele deixa toda a sua glória, deixa o seu trono para estar no meio de nós e cumprir aquilo que foi falado com o Pai. Jesus, ele tem 3 anos e meio, se você observar bem, Jesus tem 3 anos e meio para cumprir o seu propósito aqui nessa terra. Jesus tem 3 anos e meio para percorrer essa terra, para cumprir o propósito que foi dado por Deus para estar aqui nessa terra. Jesus, aquilo que Jesus ainda nem iniciou, o projeto que Deus iniciou na vida de Jesus, aquilo que Jesus veio cumprir na terra, o seu propósito. Jesus ainda nem iniciou a sua trajetória e o inimigo já está querendo destruir aquilo que o Pai determinou na vida de Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite e o propósito do Senhor para a tua vida foi uma porta aberta. Talvez o propósito de Deus para a tua vida foi a tua casa sendo liberta, o teu filho sendo liberto. Mas eu quero profetizar nessa noite que o projeto do Senhor na tua vida não será destruído. Você ainda não entendeu nessa noite aquilo que Deus levantou na tua vida, na tua casa. O diabo, ele não tem autoridade, ele não tem poder de tocar na tua vida. Eu quero dizer para você nessa noite que aquilo que o Senhor levanta, o inferno não pode tocar na tua casa. Eu quero profetizar para a tua vida aquilo que o Senhor levanta na tua história. A promessa que o Senhor fez, ela está de pé na tua vida. O diabo não tem poder na tua casa. E nós vamos ver que Jesus, após sair do batismo, após receber o Espírito Santo na sua vida, nós podemos ver que o Espírito leva ele até o deserto para ser tentado. Aí nós podemos ver e observar bem que aquilo que o Senhor iniciou na vida do seu filho, o diabo quer destruir. Se você observar, o próprio Espírito leva Jesus até o deserto para ser tentado. E quando Jesus chega ao deserto, o diabo aparece a Jesus. Se você observar que ele está com fome, está em jejum, a Bíblia diz que então o inimigo transforma pedras em pães, oferecendo ao Senhor. Porque aquilo que estava na vida de Jesus, um dia o inimigo teve contato. Aquilo que um dia esteve na vida do inimigo, Jesus estava ali naquele momento recebendo aquilo que era do inimigo. Mas eu quero dizer para você que não é no deserto que o inimigo vai te ganhar, não. Eu quero dizer para você, e eu tenho uma notícia dos céus nessa noite para você. É no deserto que Deus vai forjar o teu caráter de crente. É no deserto que Deus vai te levantar. É no deserto que Deus vai te dar estrutura para você vencer o inimigo nessa noite. Mas pregador, eu não estou em força, eu já não tenho mais força para estar de pé. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus vai te dar força nessa noite. Você vai sair daqui nessa noite cheio da presença do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para te trazer renovo nessa noite, para te dizer: no deserto eu estou contigo, nessa luta eu estou contigo, nessa guerra eu estou contigo, e nela você vai vencer. Observa bem que o diabo leva Jesus até o alto do monte. Irmãos, porque aquilo
que o inimigo tentou contra Jesus, querendo destruir. É o inimigo olhando para Jesus e dizendo: eu quero aquilo que é teu. Eu quero destruir aquilo que um dia foi meu, está na tua vida, nas tuas mãos. É o inimigo olhando para Jesus e dizendo: hoje eu vou destruir aquilo que o Pai te entregou. Eu vou destruir aquilo que o Pai entregou nas tuas mãos. Eu quero dizer para você nessa noite: aquilo que o Pai colocou nas tuas mãos, o inimigo não tem poder de arrancar das tuas mãos, não tem. Eu quero dizer para você nessa noite que quando o inimigo leva Jesus até o alto monte e mostra para ele toda a terra, mostra toda a estrutura, toda a riqueza, o diabo pensou que ia destruir o projeto do Senhor, e novamente o inimigo leva Jesus até o alto do pináculo e mostra para ele toda a terra santa, toda Jerusalém, dizendo: olha, se joga daqui de cima e o Senhor dará ordem aos anjos para que te venha e salva. Eu quero dizer para você nessa noite, a Bíblia nos diz que quando Jesus olha para o diabo dizendo: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que aquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida, o inimigo não vai destruir. Mano, isso aqui é muito forte. Nós observamos que quando o inimigo leva Jesus até o alto monte, por 2 vezes o inimigo leva o Senhor ao alto monte. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, é melhor estar na luta, é melhor estar no deserto. Eu vou profetizar para a tua vida: é melhor estar no deserto sabendo que foi o Senhor que te colocou, do que estar lá em cima recebendo proposta do diabo. Você não entendeu nessa noite? É melhor estar passando por luta, é melhor estar passando por provação, é melhor olhar para o celeiro, ver o celeiro vazio, é melhor olhar para a geladeira está vazia, do que estar lá em cima recebendo proposta do diabo. É melhor estar aqui embaixo, sabendo que foi Deus que te colocou. É melhor estar aqui embaixo passando por prova, sabendo que foi o Senhor que te colocou. Eu quero dizer nessa noite para a tua vida: Jesus vai te honrar aonde você estiver nessa noite. Jesus vai trazer resposta, Deus vai trazer providência aonde você está plantado. Onde você está plantado não foi o inimigo, foi Deus que te colocou nessa noite para mostrar para o inimigo: lá embaixo você está recebendo providência de Deus. Irmãos, eu prefiro estar embaixo do que estar lá em cima recebendo proposta do inimigo. É melhor estar no pouco, que lá no muito Deus vai te honrar. É melhor estar adorando aqui no pouco, sabendo que foi Deus que te colocou, para Deus te honrar lá em cima. Aleluia, o Senhor é glorificado nessa noite. O projeto que o Senhor tem na vida do seu filho, o inimigo não pode parar aquilo que foi profetizado. Mas se nós olharmos bem, aquilo que o Senhor colocou na vida do seu filho, o diabo não pôde destruir. Jesus, em seus 3 anos e meio de ministério, nós podemos observar que ele cumpriu a sua trajetória, cumpriu a sua missão, cumpriu aquilo que o Pai tinha determinado na sua missão, na sua trajetória de vida. Nós podemos ver que Jesus fazendo milagres, Jesus trazendo resposta, trazendo cura, trazendo vida para aqueles que não tinham vida. Jesus praticamente cumpriu a sua jornada, a sua história aqui nessa terra. 3 anos e meio que Jesus esteve aqui e fez mais do que muitos profetas. Jesus estando aqui nessa terra 3 anos e meio, ele fez aquilo que o homem não pôde fazer nessa terra. E quando Deus dá o seu filho nessa terra para morrer naquela cruz, nós podemos ver que o triunfo do Senhor Jesus é na cruz, na hora da morte.
Porque se imagina que nessa noite, conjecturando a história, quando Jesus estava no deserto, se o diabo não conseguiu destruir Jesus, o projeto que estava no deserto, ele imaginou: agora eu vou destruir o projeto do Senhor na cruz do Calvário, sendo crucificado. Mas observa bem nessa noite, o triunfo de Jesus vai ser na crucificação. O triunfo de Jesus não vai ser ali embaixo, não. O triunfo do Senhor vai ser na crucificação. Sabe por quê? Porque nós podemos observar nessa noite que o inimigo, olhando para Jesus Cristo, que é o projeto de Deus, aquele projeto que não pode dar falha. Na primeira vez o projeto do Senhor deu falha, mas o inimigo pensou que já tinha destruído totalmente o projeto do Senhor. Ele destruiu o projeto do homem no jardim do Éden. Mas eu quero trazer uma notícia do céu para a tua vida nessa noite, que quando Jesus está sendo crucificado, o inimigo pensando: destruir o projeto de Deus, dessa vez deu certo, vou acabar com o projeto, não vai ter vida, não vai ter salvação, não vai ter sangue derramado. Mas eu quero te dizer aonde nós lemos nessa noite, se nós voltarmos um pouquinho atrás, quando Jesus está sendo crucificado, o inimigo pensou: vou destruir o projeto. Mas quando Jesus está perto de expirar, quando Jesus está perto de ir para o reino celestial, ele olha para os céus, para aquela multidão que estava lá embaixo, dizendo: olha, tetelestai, está consumado. Você não entendeu nessa noite? Aleluias. Quando o inimigo olha para cima, ele está lá embaixo olhando para Jesus, dizendo: olha, eu destruí o projeto de Deus. Mas Jesus olhando lá de cima, dizendo: olha, aqui não tem nada perdido. Ele olha para o Senhor, para o céu, dizendo: olha, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aleluias. Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Quem crê que Jesus está aqui nessa noite, o Cristo ressurreto está aqui nessa noite para te dizer: o projeto dele ainda está de pé. O projeto dele ainda está de pé na tua vida. O projeto de Deus ainda está de pé na tua vida. O projeto dele ainda está de pé. Aleluias. Até Jesus crucificado, o inimigo tem que olhar para cima. Até crucificado, o inimigo tem que olhar para o Senhor, para cima, porque Ele triunfou na cruz do Calvário naquele momento. O projeto que era para ser destruído não foi mais. Se nós observarmos nessa noite a palavra do Senhor, aonde nós lemos, a Bíblia diz que quando Jesus olha para os céus e diz: está consumado, quando Jesus expira, nós podemos observar dentro da palavra que a Bíblia diz que havia mortos, e muitos mortos que estavam dormindo em Deus ressuscita naquele momento, porque o triunfo de Jesus naquela cruz foi tão grande que trouxe vida para aqueles que estavam mortos. O triunfo de Jesus na cruz trouxe para nossas vidas hoje a manifestação da presença do Senhor na nossa vida. Aquilo que separava o homem de Deus, não tem mais separação. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado. Aquilo que mantinha o fechamento entre eu e você e Deus não existe mais. Sabe por quê? Porque o triunfo de Jesus na cruz nos trouxe a liberdade de estar aqui nessa noite. Jesus, 2000 anos atrás, quando foi crucificado, o véu se rasgou. Houve a liberdade de eu e você estar aqui nessa noite.
Hoje eu e você temos acesso direto ao Pai nessa noite. E Ele está aqui nessa noite para te dizer: a minha presença habita no meio da igreja essa noite. Quem está recebendo da presença dEle, eu profetizo agora: Espírito Santo de Deus, toca o teu povo nessa noite. Seja cheio da presença dEle agora. A presença dEle se manifestou aqui agora essa noite. Alavarabaxu e calavarabaxu. Alavarabaxu e calavarabaxu. Jesus está aqui nessa noite. Ele ressuscitou, está aqui essa noite. Se você for em Jerusalém, aonde Jesus estava morto, você vai observar, dizendo: Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Aquele que estava entre os mortos, Ele não está mais lá, porque Ele ressuscitou. Alavarabaxu e calavarabás. Irmão, Jesus é tão grande que Ele mantém o globo terrestre da terra na palma das suas mãos. Jesus é tão grande que Ele é maior que os anjos. Jesus é tão grande, é maior que os arcanjos, querubins. Jesus é maior que a humanidade. Jesus é maior que essa terra. Jesus é maior que o inimigo. Jesus é maior que o diabo. Eu quero dizer para você nessa noite: Jesus é maior do que qualquer religião. Jesus é maior do que a nova ordem mundial. Jesus é maior do que qualquer maçom nessa terra. Jesus, aleluia, Jesus é maior do que toda a riqueza dessa terra. Jesus é maior que toda a humanidade é. Jesus é maior que todos é, sim. Eu quero dizer nessa noite: Ele é maior do que toda a riqueza que está nessa terra. É melhor você morrer pobre e ir para o céu do que morrer rico e ir para o inferno. Jesus é maior na tua vida essa noite. Desperta, porque Ele vem a qualquer hora. Alavarabaca, alavarabaxu e calavarabás. Alabacalavarabashu e candarabalavarabax. A presença dele se faz aqui nessa noite. Quem pode sentir o Cristo ressurreto nessa noite? Ao terceiro dia, o diabo teve que olhar para Jesus e olhar que no terceiro dia ele ressuscitou. Está aqui essa noite para a derrota do inimigo. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou a igreja. Ele está aqui nessa noite. O sangue foi derramado. O sangue foi derramado. O sangue foi derramado. Alavarabashu. Alabacalavarabax. A presença dele está aqui nessa noite. Eu imagino agora Deus assentado no seu trono. Isaías vai falar isso para nós. Ele olha para os céus e vê o Senhor assentado em um alto sublime trono. Mas pregador, o que está acontecendo? Quando Isaías vê essa visão e vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, anjos estão acima do Senhor, cantando e dizendo que Ele é santo. Mas pregador, ninguém fica acima de Deus. Eu vou te dizer nessa noite, a palavra nos diz que aonde o Senhor está, aonde a sua presença está, a Bíblia nos diz que o Senhor habita no meio dos louvores. É por isso que quando você adora,
Você que Deus te levantou como levita. Deus se faz presente quando você adora. Sabe por quê? Porque a glória dele habita no meio do louvor. Tem gente que julga o louvor. Tem gente que julga a adoração. Tem. Mas eu profetizo nessa noite. A presença do Senhor está no meio da adoração. A presença do Senhor está no meio do louvor. Ele se faz presente aqui. Alavarabaxu e calavarabás. Alalabacalavarabashu e candarabalavarabass. A glória dele se faz presente aqui nessa noite. Ele se faz presente aqui nessa noite. Ele se faz presente aqui nesse lugar. Para a derrota do inimigo, ele ressuscitou. Para a derrota do inimigo, ele está vivo. Ele está no meio de nós essa noite. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero dizer para você nessa noite que ele virá. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7: eis que eu venho com as nuvens, e todo olho ouvirá Jesus voltando. E todo olho ouvirá Jesus voltando. Quem contempla essa glória que está aqui nessa noite, você sendo crente ou não, você sendo ateu ou não, vai ter que dobrar os joelhos naquele grande dia e vai ter que ver o Senhor vir, e todo olho verá Jesus nas nuvens descendo para buscar a sua igreja, a igreja lavada, a noiva de Cristo, o Cordeiro de Deus. Alabarabaxúria. Quem sente essa presença aqui nessa noite, olha para o teu irmão que está do lado e diz: ele ressuscitou. A sua presença está aqui nessa noite. A glória dele se manifesta aqui essa noite. Capítulo 28, onde nós lemos. Maria, a história nos diz que ela vai até o túmulo de Jesus. Vai procurar Jesus entre os mortos. E a Bíblia, a palavra nos diz nessa noite, onde nós lemos, que quando ela vai até o túmulo de Jesus, encontra a porta, aquela rocha que estava tampando aberta. E ela observa que o túmulo está vazio. Parece dois seres ao lado e perto dela. E ele fala para ela dizendo: olha, eu sei que vocês vieram buscar Jesus, aquele que foi crucificado. Irmãos, que palavra linda essa que nós lemos nessa noite. Olha a resposta do anjo no versículo de número 6. Ele vai dizer que ele não está aqui, porque já ressuscitou. Para você entender melhor nessa noite, Maria vai até o túmulo e o túmulo está vazio. O anjo pergunta a Maria dizendo: olha, por que choras, Maria? Por que estás chorando? Porque procura aquele entre os mortos, aquele que já ressuscitou. Ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou, como havia dito. Ele não está mais aqui, porque já ressuscitou e se faz presente aqui nessa noite. A morte não pôde vencê-lo. Igreja, a morte não pôde vencê-lo. Sabe por quê? Porque o projeto de Deus ainda estava de pé.
O projeto do Senhor ainda estava de pé na vida de Jesus. A morte não pôde detê-lo, sabe por quê? Porque o projeto que se iniciou teve um início, teve um meio, teve um fim. Eu quero dizer para você que a qualquer momento as portas dos céus se irão abrir e Jesus irá buscar a sua igreja para buscar e se assentar com ele na grande mesa. Ele se faz presente aqui nessa noite. Ele se faz presente aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus se move aqui nessa noite sobre as nossas vidas. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele derramou seu sangue para estar aqui nessa noite. Assim como diz o tema nessa noite, desperta, porque Ele vai buscar a sua igreja. Ele não vai buscar a igreja de qualquer maneira, não. Ele não vai buscar a sua noiva de qualquer forma, não. Nessa noite Ele virá buscar a sua igreja. Uma igreja remida, uma igreja lavada. Uma igreja, aleluia. Ele irá buscar uma igreja lavada pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro de Deus está aqui nessa noite. Apocalipse capítulo 8 nos dirá que Jesus Cristo venceu o mal lá nos céus. A Bíblia nos diz que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Antes de Deus criar os céus e a terra, o mal já tinha sido destruído lá na eternidade. Eu tenho uma notícia dos céus para a tua vida essa noite. O diabo pensou que iria destruir aquilo que Deus fez na tua vida, mas o inimigo já foi derrotado. Eu profetizo agora na tua história a glória do Senhor nessa noite. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua história. Não chora, porque Ele já ressuscitou. Não chora, porque Ele está vivo. Ele não está mais entre os mortos. Ele não está mais crucificado. Ele está aqui nessa noite para te dizer que o sangue derramado valeu a pena. Que o sangue derramado naquela cruz valeu a pena para você estar aqui nessa noite. Se coloque de pé nessa noite. Não quero estender muito nessa noite. Quem veio buscar algo de Deus aqui nessa noite? Quem veio buscar a resposta de Deus? Deus me mostra, crente, nessa noite, que veio buscar a resposta dos céus nessa noite. Eu profetizo nessa noite que os céus venham se abrir sobre a tua vida. Eu profetizo nessa noite que os céus venham derramar sua glória Shekinah nessa noite. A Bíblia diz que o sol se apagou, o universo chorou, e a sua volta será grandiosa. Eu quero estar orando pela tua vida nessa noite. Tem crente nessa noite, o Senhor está dizendo que veio buscar a resposta dos céus nessa noite. Deus me diz nessa noite que crente aqui veio buscar algo da parte do Senhor. Tem providência de Deus chegando para crente aqui nessa noite. Fecha os teus olhos nessa noite. Eu vou estar orando pela tua vida. Fecha os teus olhos. O Espírito Santo de Deus, Ele vai se mover na tua vida agora. O Espírito Santo de Deus, Ele vai se mover na tua vida agora. O Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente aqui nessa noite.
Se eu fosse você, não ficava reparando na roupa da irmã, não. Se eu fosse você, não ficava reparando no terno do irmão que está ao teu lado. Se eu fosse você, não reparava no cabelo da irmã que está liso ou não. Se eu fosse você, reparava na presença dele que está aqui nessa noite. Eu profetizo aqui nessa noite a glória do Senhor nesse lugar. A presença dele está aqui nessa noite. Os céus estão abertos aqui nessa noite. A glória dele está aqui. Aleluia. Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor colocou na minha vida. Levanta as tuas mãos nessa noite. Levanta as tuas mãos. Levanta as tuas mãos. Vai descer uma glória aqui grande. Vai descer uma presença grande aqui nessa noite. Eu jejuei para estar aqui essa noite. Eu me consagrei para estar aqui nessa noite. Se a glória dele não descer nessa noite, será só mais um culto em vão. Eu profetizo agora, Senhor, aonde tem uma mão levantada agora, derrama para a tua presença. Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor colocou na minha vida, derrama, Pai, da tua glória, derrama, Pai, da unção, derrama, Pai, da tua unção agora, derrama, Pai, a unção, derrama, Pai, a glória sobre a tua igreja, derrama agora, derrama agora, derrama agora, agora, a tua unção, Pai, nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Olha a glória dele aí nessa noite. Olha a glória dele nessa noite. Talvez pode ser o seu último culto. Pode ser o seu último culto. Pode ser o seu último glória. Pode ser a sua última adoração. Adora ele. Adora ele. Adora ele. Olha o Espírito Santo no meio da igreja. Olha o Espírito no meio da igreja. Olha o Espírito Santo, derrama dons de línguas. Olha ele derramando dons espirituais sobre a igreja.